No Evangelho de Lucas, nós estamos aprendendo que o Evangelho do Senhor Jesus é para todas as pessoas. Essa é a mensagem principal no Evangelho de Lucas. A boa nova de Jesus, a salvação de Deus, não é oferecida para um grupo específico apenas, não é para alguns escolhidos, não é para algumas pessoas, não é para um grupo seleto. A salvação é para todas as pessoas. O Evangelho é a boa nova de Deus para todos os seres humanos. No entanto, a despeito disso, surge uma pergunta: por que então nem todas as pessoas abraçam o Evangelho? Por que então nem todos os seres humanos recebem, e como acabou de ser cantado aqui, se rendem à palavra do Evangelho? Mas muito mais que todas as pessoas do mundo ou do universo, se assim a nossa mente puder alcançar, por que é que o Evangelho do Senhor Jesus não está acontecendo de fato na sua vida e na minha vida? Por que é que a palavra de Deus, a promessa de Deus, a vida abundante, plena de Deus em Cristo Jesus, muitas vezes não acontece em nós? Por que será? Por que será que uma pessoa como eu, por exemplo, que tenho 57 anos indo para a igreja, 57 anos indo à igreja, sendo igreja, indo à igreja, participando dos cultos, participando das celebrações, participando dos encontros, dos seminários, das orações, das pregações. Você pode imaginar quantas mensagens eu já ouvi, quantas eu já ministrei, quantas orações. E aí eu me pergunto, por que tanta coisa do Evangelho ainda não se tornou vivo em mim, pleno em mim? Será que a culpa é da igreja? Será que a culpa é de Deus? Será que a culpa é do meu pai, da minha mãe? Ou é do pastor? Dos pastores que eu tive? Por quê? Você já se perguntou isso? Estou lá sentado, assistindo, participo, sou membro assíduo da igreja, batizado, tenho a minha carteirinha de membro da igreja, sou presbítero, sou diácono, sou pastor, sou diaconisa, sou líder. Mas tem muita coisa do Evangelho que ainda não se encarnou em mim e em nós. Porque o Evangelho é para todas as pessoas. O Evangelho é para todas as pessoas. Sabe aquele seu cunhado, aquela cunhada, que está lá e você fala, mas esse é difícil, esse não se converte nunca. Está no meio, mas não se converte nunca. Sabe, aquela sogra que não se converte nunca, o sogro. E você fica, por quê? Isso não acontece. Obviamente que isso recai mais sobre nós, porque nós estamos aqui sempre. E nós estamos aqui ouvindo. E nós ouvimos, e nós ouvimos, e nós ouvimos, e nós ouvimos. E não só aqui, eu acredito que vocês também, como eu, durante a semana, nós ouvimos outras pessoas, nós ouvimos outros irmãos, vamos às vezes em outras comunidades, em outras igrejas durante a semana, o que é muito importante, é muito bom. Mas por que tanta coisa do Evangelho? Porque quando eu abro a Bíblia, muitas vezes, tem muita coisa, irmão, que eu estou longe ainda. Tem muita coisa que eu estou longe ainda.
E aqui o Lucas vai citar um fato que nos ajuda pelo menos a entender um pouquinho disso. É Lucas capítulo 4, o verso 16, que é a sequência, do que nós estamos lendo aqui no Evangelho de Lucas. Eu queria que você, se puder, abrir a sua Bíblia para a gente ler juntos. Lucas capítulo 4, verso 16. Diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, e num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Até aí o verso de número 30, que nós lemos. No início do texto que nós acabamos de ler, o Lucas diz algo que não pode passar direto sem que a gente considere esse fato. Lucas diz assim: Jesus, voltando para Nazaré, que era a sua cidade, onde ele havia sido criado, entrou na sinagoga segundo o seu costume. O único lugar na Bíblia que fala sobre Jesus frequentando assiduamente a sinagoga ou os encontros semanais é exatamente aqui. E isso não pode passar batido por nós. Se Jesus participava assiduamente dos encontros comunitários, do que nós poderíamos chamar dos cultos, dos momentos em que eles reservavam todos os sábados para estarem juntos diante da lei do Senhor, o que você acha que isso nos ensina? Que eu e você também devemos seguir o mesmo exemplo de Jesus. E aqui entra um ponto muito importante, que eu quero que você saiba muito bem discernir o que eu vou dizer aqui, porque se tem algo que eu não quero para você, nem para mim, não gosto, inclusive não é uma recomendação do Evangelho para todos nós, é o legalismo, e nem um tipo
de vida religiosa, tão somente por seguir algum rito. Mas a Bíblia está nos ensinando, e por esse exemplo de Jesus, que é importante para toda pessoa, para toda família, para todo homem e para toda mulher, o seu encontro regular com os irmãos em Cristo Jesus, isso que a gente chama de igreja, culto dominical. Porque no entendimento da palavra, se durante a semana, nesse ciclo que a gente tem semanal de trabalho e das atividades que vão se repetindo, se você não consegue vir ao culto uma vez na semana, vou colocar o que Jesus fazia, uma vez no sábado, ele estava lá. Como você vai conseguir servir ao Senhor Jesus? Se a sua rotina é tão cheia, a tua agenda é tão cheia, tem tanta coisa para fazer, que aí no dia que é o dia do culto, do encontro, no nosso caso, é domingo à noite. E aí você não pode vir. Eu queria que você pensasse sobre isso. Não estou aqui, os irmãos sabem da minha postura com relação a isso aqui na nossa igreja. Ninguém vem aqui obrigado, nunca liguei para nenhum irmão, por que você não foi para o culto, por que você não vai? Absolutamente não. Temos procurado entender os casos, as exceções que acontecem mesmo. Mas de modo geral, no modo geral da vida, muita gente está trocando o horário da celebração do culto comunitário para fazer outras coisas. Para ir ver a sogra, para ir fazer o jantar para um amigo. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, são importantes. Para estudar. Aí você fala, não, mas eu não posso ir porque eu tenho que trabalhar agora. A não ser que você tenha uma escala de trabalho, e aí, as exceções todas aqui, com todos, estou pedindo discernimento para todo mundo. Mas em não tendo essas coisas, por que eu não tenho o compromisso de ir? Por que eu não vou? Ou por que Jesus ia? Que você poderia, porque não tem valor nenhum. Mas e por que Jesus ia? E por que o escritor aos Hebreus vai dizer, irmãos, tomem muito cuidado, porque no fim dos tempos vai haver um costume muito comum entre as pessoas, os irmãos da igreja, deixar de congregar. Vai acontecer. Muitos vão deixar de congregar. Por quê? Porque tem muitas atividades. Aí você fala, bom, não dá para ir, que eu tenho que levar meu pet para passear. Com todo respeito ao seu pet, mas domingo à noite, na hora do culto. Eu tenho que ir ao shopping, mas domingo, na hora da celebração. Então a Bíblia parece nos ensinar algumas práticas que são importantes para nós, mas que isso seja feito de coração. Porque não é assim. Porque o que está dizendo aqui? Você vai perceber uma coisa muito importante nesse texto que nós vamos ler, que a congregação que Jesus participava não era tão boa assim. Não era a igreja perfeita, e aí Jesus estava lá todo sábado. Era perfeita, não era não, vocês vão ver daqui a pouco. Quase lincharam Jesus lá. Eu disse, não vou na igreja porque eu não gosto do pastor. Você tem todo o direito, né? Mas estar na comunidade você tem de estar. Ou se você disse, não dá para aturar o pastor, aí você troca de pastor. Mas você tem que continuar. Eu não aguento a fala do pastor e tal, ou não aguento o irmão, ou não aguento isso ou aquilo, eu não sei, isso é uma coisa que você precisa resolver. Com você, com o seu jeito. Não, eu não gosto da igreja, eu não gosto do jeito da igreja. Então você precisa achar uma outra que seja assim do seu jeito, mas que você congregue, porque o que está dito aqui é que Jesus fazia isso regularmente. E que isso é importante. E se eu pedir os irmãos aqui que têm mais de 20, 25 anos que caminham no Evangelho, vão me dizer que com todas as dificuldades, como isso é importante para a vida de cada um deles, para a vida dos seus filhos e para a vida das suas famílias. Essa é uma informação que o Lucas está trazendo, que eu compreendi para mim ser muito relevante. Jesus estava todos os sábados
na sinagoga. Se Jesus está dizendo para nós, faça todo esforço, coloca isso como prática da sua vida. Faça isso, de fato, aquilo que você já faz. Participa, esteja presente, seja atuante e, de fato, entregue a sua vida ao Senhor e o seu coração a Ele plenamente. Bom, passada essa primeira informação, que é essa que o Lucas está dizendo, a segunda é a seguinte: Jesus, então, havia passado alguns dias sem ir à sinagoga, porque ele já havia começado o seu ministério, e aí Jesus volta lá para a igrejinha da infância, em Nazaré. E aí Jesus entra num dia de sábado. Ao entrar, eles tinham por costume se encontrar todos os sábados. A sinagoga não era um templo, era uma casa, um lugar de reunião, a qualquer lugar onde eles pudessem se encontrar e ler a Torá, ler a lei, onde tivesse um mestre, alguém que pudesse explicar aquele encontro que eles faziam e já faziam há muitos anos, depois que eles haviam saído da Babilônia, depois da destruição do templo, e agora eles se encontravam todos os sábados. E nos encontros, eles liam então o Shema, que era lido diretamente, que era uma parte do livro de Números, que falava sobre o que o pastor Herbert falou semana passada, sobre o legado que os pais iam deixando aos filhos, ensinando a palavra do Senhor. Depois eles liam uma parte da lei de Moisés, às vezes liam um dos salmos escrito pelos salmistas, e depois liam um dos profetas. Era mais ou menos essa forma do encontro na sinagoga. E depois que lia, algum dos convidados ou alguns dos rabinos que estivessem ali iriam explicar aquele texto que foi lido naquela noite, ou naquela manhã, provavelmente era pela manhã. E aí, naquele dia, então, Jesus voltou para a sua comunidade de infância, onde ele havia sido criado, junto com seus irmãos, Maria e José, a igreja que ele participava todos os sábados pela manhã. E Jesus, então, chegou naquele dia e entregaram, então, para Jesus o livro, porque Jesus já era conhecido, Jesus já havia realizado vários milagres em outras cidades, a fama de Jesus já estava sendo conhecida nas cidades circunvizinhas, e quando Jesus chegou, todo mundo já sabia: Jesus, que está anunciando o Evangelho. E aí Jesus chegou, eles deram a Jesus o rolo, a Escritura, e então a Escritura que deram para Jesus, Jesus abriu, era Isaías capítulo 61, verso 1 e 2, que nós acabamos de ler. E aí Jesus leu o texto que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus então fechou o livro. Nós sabemos que essa escritura é Isaías capítulo 61, verso 1 e verso 2, parte A, porque tem a parte B do versículo. Obviamente que lá na lei, na forma deles, não tinha versículos assim como nós temos hoje, mas Jesus leu apenas até ali, anunciar o ano aceitável do Senhor, dobrou lá o pergaminho, entregou para o assistente, e Jesus sentou. Diferente de hoje, naquela época, quem ia dar a palavra ou explicar a palavra se sentava na cadeira. Hoje a gente fica de pé. Mas se sentava, e Jesus sentou, e todos ficaram aguardando. Jesus fazia a explanação do texto que ele havia acabado de ler. Esse era um texto muito conhecido, foi escrito pelo profeta Isaías há mais de 700 anos antes. Eles liam com frequência esse texto, era um texto estudado, era um texto que os rabinos se debruçavam sobre ele, todos conheciam, provavelmente todos os filhos, todas as famílias, em todas as casas, era um texto muito comum. Então Jesus se senta e aí vai explicar. E Lucas diz que Jesus fez uma mensagem pequenininha, foi rápida a mensagem de Jesus. Jesus apenas disse: hoje se cumpriu essa profecia entre vocês. Olha que coisa espetacular. Hoje se cumpriu essa profecia entre vocês. Essa pessoa da qual o profeta está dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim,
esse mim sou eu. Hoje se cumpriu essa profecia na vida de vocês. E o Lucas vai dizer que todos ficaram maravilhados. Provavelmente Jesus deve ter dito algumas outras coisas mais, porque os outros escritores, tanto Mateus quanto Marcos, vão dizer que Jesus falou muitas coisas maravilhosas, espetaculares, e eles ficaram estupefatos diante de tudo que Jesus estava dizendo. O coração deles se acendeu, aquela profecia se cumprindo, a palavra de Deus entre nós, o verbo encarnado. Talvez algumas pessoas olhando para Jesus, dizendo, ele é o Messias, de fato ele é o Messias, e Jesus está falando a palavra de Deus para eles, e eles estão deslumbrados naquele sábado pela manhã. Foi um momento maravilhoso, foi um momento magnífico, o cumprimento da palavra de Deus na vida de alguém. Já imaginou você ficar lendo um texto 700 anos, aí chega o dia que aquilo se torna realidade? Você fica estudando o texto, faz teologia sobre o texto, vai para a faculdade, sabe tudo sobre o texto. E você fica um expert sobre o texto. A questão é que enquanto o texto não se cumpre em você, ele não se torna a verdade absoluta. Mas naquele dia o texto se cumpriu, se tornou carne. E Jesus disse, esse texto agora é carne. Esse texto agora é gente. Esse texto agora é realidade de Deus aqui agora no meio de vocês. Eles ficaram maravilhados. Mas esse maravilhamento foi por pouco tempo, porque logo, diante de tudo que ele estava dizendo, alguém se ressentiu e disse, mas esse rapaz não é o filho de José? O carpinteiro? Ué, não é o filho da Maria? É o filho da Maria. Os irmãos dele ficam aqui com a gente, brincou com a gente? Sim. Eu ganhei biloquinha dele aqui várias vezes, jogando nós dois aqui, eu ganhei. É ele mesmo. Jogou peteca com ele, joguei peteca com ele aqui. Ele está dizendo que é o cumprimento, é ele. E aí começou um burburinho. Não, mas não pode. Não pode. Tanta sabedoria para alguém assim que ficou aqui junto com a gente. Não. Começaram a discutir sobre as maravilhas que Jesus havia dito, a sabedoria que estava sobre Jesus. Eles começaram a comparar com a vida dele, dizendo, não pode. Tem alguma coisa errada aqui. Ele está blefando, ele é um fake news, tá alguma coisa errada aí. E o negócio ficou sério, gente. E aí Jesus virou para eles e falou, olha, vai chegar um dia em que vocês vão dizer para mim, médico, cure a ti mesmo. Se você é o tal, faça em teu favor primeiro. E eles disseram isso a Jesus lá na cruz. E aí Jesus complicou a situação. Quando eles começaram a discutir sobre Jesus, porque Jesus nasceu ali. Eles conheciam Jesus, viram Jesus, viram a mãe de Jesus, participaram da vida de Jesus, foram para a escola com Jesus, aquela garotada toda que nasceu, que brincou ali com Jesus, os primos, os colegas, os vizinhos, que estavam na sinagoga, falaram, não tem condição, saiu dentre nós e agora chega com essa sabedoria toda aqui, não. E aí Jesus começou a dizer para eles algo que os deixou enfurecidos. Porque Jesus começou a contar para eles da bondade de Deus para outras pessoas que não eram parte do grupo. Jesus começou a contar para eles do amor de Deus dispensado para outras pessoas que não faziam parte do círculo fechadinho deles. Quer dizer, o Messias vem para nós, o Messias é nosso, Deus é nosso, é só para nós, é nosso, e é nosso, e é nosso. Aí Jesus começou a dizer, olha, deixa eu contar uma história para vocês. Uma certa vez houve uma seca por aqui, e aqui em Israel tinha um monte de viúva.
E sabe para quem Deus mandou o profeta? Para a casa de uma viúva lá de Sidom, uma estrangeira, que vocês dizem que não tem Deus, não conhece a Deus, Deus não cuida dela, é excluído, pois o profeta, Deus mandou o profeta lá. Aí eles falam, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, Deus abençoa quem não tem compromisso com Ele e não nos abençoa. Deus abençoou a viúva, gentia, pecadora, e não nos abençoou. Aí Jesus disse, tem mais. Vocês lembram do leproso Naamã? O profeta, ele foi enviado por Deus ao profeta. E havia muitos leprosos aqui em Israel. Mas Deus enviou o profeta para curar Naamã, que é um sírio, outro estrangeiro, que inclusive já foi inimigo de vocês, destruiu vocês. Mas o Senhor curou o leproso Naamã, e nenhum dos leprosos aqui da casa de vocês. E eles ficaram furiosos com Jesus. Ficaram furiosos com Jesus. E sabe o que aconteceu? Daquele maravilhamento todo de quando Jesus disse, essa palavra se cumpriu na vida de vocês hoje, eles passaram a perturbação. E aí, pegaram Jesus e falaram, isso é um falsário, em nome de Deus. Pegaram Jesus, levaram lá para o lugar mais alto da cidade, e queriam jogar Jesus lá, daquele precipício, apedrejar e matar Jesus. E o Lucas diz, os outros escritores, que Jesus saiu do meio deles, sem que eles percebessem, e foi embora, para a salvação deles, e porque não era a hora ainda. E Marcos ou Mateus, se não me engano, ao escrever, diz que Jesus ficou tão admirado com a incredulidade deles, que não pôde fazer lá nenhum milagre. Nenhum milagre. Isso aqui nos chama a atenção para um fato muito importante. É perigoso quando a gente volta para casa depois de muito tempo que você saiu. Às vezes é muito perigoso, você pensa que vai ser sempre bem recebido, e às vezes não é sempre assim. Aconteceu assim com Jesus. Foi rejeitado na sua casa, na sua cidade. Uma outra coisa importante que aconteceu aqui. Por que que eles rejeitaram Jesus? E apesar de Jesus ter dito, hoje se cumpriu essa palavra aqui, diante de vocês, mas eles não foram capazes de receber. Familiaridade gera incredulidade. Eu me lembro que na última ceia nossa aqui, pastor Herbert falou algo muito importante. Ele disse que muitas vezes nós participamos da ceia, isso vai se tornando tão familiar, tão comum, tão comum, tão comum, tão comum, tão comum, que perde até o sentido. Né? Começa só a repetir. Porque familiaridade gera incredulidade. Jesus era tão próximo deles, e eles conheciam tanto a Jesus, que eles fossem capazes de crer na palavra de Deus. Jesus era tão comum a eles, a vida de Jesus foi tão participada e compartilhada com todos eles, que apesar de estarem com a profecia na mão, e Jesus dizendo, eu sou o cumprimento da profecia, eles disseram, não é possível que alguém como você, tão simples, tão da nossa, seja o Messias. Não dá para acreditar nisso. E levaram Jesus para que Jesus fosse apedrejado. E ali Jesus não pôde realizar nem um milagre. E aí eu perguntei no início, por que é
que muitas vezes o evangelho, que é para todas as pessoas, não se concretiza em nós. E talvez seja esse um dos problemas. Nós vamos ficando familiarizados com o ambiente religioso. Eu vou lá domingo, canto um hino, dou uma oferta, dou um dízimo, aí tem a palavra, mas é a mesma coisa que não estivesse acontecendo nada, e eu vou me familiarizando com aquele ambiente. Eu sou pastor, o pastor tem que estar lá, eu sou o responsável, eu sou pago para isso, eu tenho que estar lá. Eu começo a me familiarizar com tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Mas de verdade o reino de Deus não se instala em mim e não se encarna em mim. Jesus passa a ser um elemento periférico da minha vida, e não é a essência. Eu li recentemente aí, dessas coisas que as pessoas colocam na internet, alguém dizendo: você só deve orar e buscar a Deus quando você tiver algum problema. É mais ou menos isso. É um Cristo periférico, é um Cristo para algumas coisas, é um Jesus para algumas necessidades, para alguns anseios, é um Jesus para alguns projetos de vida, é um Jesus para algumas coisas que eu quero realizar, mas não um Jesus que é a vida de Deus em mim. E aí o Evangelho nunca entra em mim. E aí quando a palavra diz que eu estou pecando, eu digo: não, isso não é para mim. Quando o Espírito Santo diz: ei, você está errado, eu digo: não, isso é para o outro, não é para mim. E o Evangelho nunca entra em você. Nunca entra. E entra e sai, como a gente diz, e o Evangelho não fica. E a gente passa a ser como o povo de Nazaré, onde Jesus está se declarando a verdade, mas eles não acolhem. Porque ao ler o texto, o que o profeta diz? Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou para proclamar a boa nova. Está dizendo o profeta. A proclamar a libertação, a proclamar vista aos cegos, a libertar os oprimidos, a anunciar o ano da bondade, da misericórdia e do perdão de Deus para todas as pessoas. Aí quando Jesus veio, Jesus não disse: o Espírito está sobre mim porque eu também vim para proclamar. Jesus disse: eu sou a boa nova, eu sou a libertação, eu sou a cura, a restauração, eu sou o perdão de Deus para vocês. Então, quando Jesus leu o texto e disse: hoje essa escritura cumpriu na vida de vocês, ele estava dizendo: eu não vim apenas trazer libertação, eu sou a libertação. Eu não vim apenas trazer vista aos cegos, eu sou a vista dos cegos. Eu não vim apenas trazer uma anunciação de boa nova, eu sou a boa nova. Estão entendendo o que está acontecendo em Nazaré? Eles querem que Jesus faça milagre, que Jesus realize tudo, mas eles não querem Jesus. Você podia fazer milagres aqui, fazer muita coisa, a gente aplaudir, ia ser muito legal, a igreja ia encher, a nossa comunidade ia encher, mas você mesmo não, a gente te apedreja. Então, muitas vezes o Evangelho não encontra espaço em nós, por causa da nossa familiaridade. A gente vai ficando, e as coisas vão sendo como se fossem normais, é tudo muito familiar. Jesus disse a eles: o profeta não tem honra na sua casa. E isso é muito engraçado, isso é sério, em todos os aspectos. Porque aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, eu tenho família.
E o pastor não tem honra na sua família, o profeta não tem honra na sua casa. Não estou dizendo que sou desonrado na família, muito pelo contrário. Mas é muito mais difícil para a família te absorver do que o que é de fora. Foi isso que Jesus disse para eles: eu sou da casa aqui, sou da casa, sou da família. Só porque eu vim em nome do Senhor, vocês querem me matar. E isso havia acontecido durante muito tempo atrás, que Deus mandou os seus profetas, o que eles fizeram? Mataram os profetas do Senhor. Entende o que Jesus está falando? Ele está dizendo aqui, que se nós não tomarmos bastante cuidado, nós vamos nos tornando incrédulos, porque a gente sabe tudo sobre Deus. A gente vai se tornando incrédulo, porque a gente sabe tudo sobre teologia. A gente vai ficando incrédulo, porque a gente sabe tudo sobre igreja. E a gente vai ficando incrédulo. E a gente vai ficando incrédulo, e o evangelho não vai acontecendo em nós todos os dias como deveria acontecer. É muito difícil, às vezes, admitir o cheiro de Cristo, o exalar de Cristo, o amor de Cristo, na vida de irmãos simples. Quer ver uma coisa importante? Eu estou ministrando aqui para vocês, e quem sou eu, né? Só o pecadorzinho tentando ajudar a cada um de nós. Estamos aqui, eu sou de casa, estamos em casa. Estou falando todo domingo aqui. E vocês não pensam o tamanho desse exercício, chegar todo domingo aqui e não ficar repetindo a mesma coisa. Domingo após domingo. Domingo após domingo. E estou falando de verdade disso, não estou fazendo nenhum jogo de palavras, não. Mas imagina se a gente traz aqui o Nicodemos. Ou se a gente traz aqui o pastor Hernandes. Ou se a gente traz aqui a missionária Williams, que eu admiro. Uau, seria espetacular. E seria mesmo. E não é ruim, não, e nós vamos trazer, se Deus quiser. Eu tenho vontade de trazê-los aqui. Vamos trazê-los. Espetacular. Mas o que Jesus está dizendo é que em vindo assim, em vindo de fora, vem, a gente recebe bem, e é uma bênção, e é abençoado, e tem de ser assim. Mas às vezes a familiaridade não nos deixa reconhecer o que acontece todo dia. Está entendendo? O hábito já não nos deixa mais reconhecer a vida dos irmãos, o dom do outro, a capacidade do outro. Pastor Herbert prega aqui nessa igreja há mais de 10 anos, 15 anos, não sei, que ele prega nessa igreja aqui. Pode perguntar para ele quantas vezes alguém chegou lá e falou: pastor, foi bênção demais. Eu acho que ele conta nos dedos. Porque a gente vai ficando familiar, aquilo vai ficando muito comum. Foi o que aconteceu lá em Nazaré, na igrejinha deles, de Nazaré. E Jesus foi embora e não pôde fazer nenhum milagre, teve para Cafarnaum. Quando Jesus chegou em Cafarnaum, a galera, Jesus chegou, milagre, uau, coisa acontecendo para tudo quanto é lado. Então, irmãos, muitas vezes a gente não se entrega a Cristo, de verdade, de fato, não se entrega ao Evangelho, não se entrega à fé, não observa o que está sendo dito, não presta atenção, não é? Não guarda no coração, não coloca em prática. E aí a gente não vive plenamente. E a gente fica naquela superficialidade, fica naquela vida mais ou menos, naquela vida ali, na penumbra. E aí a gente começa a questionar, sempre a gente começa a questionar. Não está tendo milagre, não está acontecendo nada, não tem nada, o culto é frio, é vazio, é muito devagar, a forma que o pastor fala é sempre pedagógica, muito didático, não tem um pulo, ele nunca deu um pulo na igreja, nunca deu assim nunca. Mas por quê? A gente também
vai se acostumando com tudo isso. Então eu quero terminar dizendo a você, mais importante que saber de onde Jesus veio é ter Jesus. Muito mais importante que saber Isaías 61 de cor é ter Jesus. Muito mais importante que ter lido a Bíblia toda é ter Jesus. Muito mais importante que participar de todos os cultos é ter Jesus. Nós cantamos aqui, não há nada melhor do que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Mais importante que tudo que a gente possa ter. Esses dias eu tenho agradecido muito a Deus pela vida da Débora. Tenho visto os movimentos da graça de Deus na vida da Débora e como Deus tem feito coisas especiais com a Débora, com o Vinícius, e eu tenho agradecido muito a Deus por isso. Mas mais importante é o quê? Jesus. Porque é Jesus quem vai dar a você a qualidade de vida, Débora. É Jesus quem vai dar a mim e a você a vida abundante, plena de Deus em nós. Então eu posso defender o que eu quiser defender, e é um direito meu. Tudo que eu quiser defender é um direito meu. Agora, não há nada melhor que ter Jesus na vida. Jesus não veio para que você tenha alguma coisa. Jesus veio para ser em você todas as coisas. Jesus não veio para propiciar alguma coisa a você. Jesus veio para ser a vida em você. Jesus não veio apenas para dar a você um gostinho de alguma coisa ou um escape do inferno. Jesus veio para ser o céu de Deus em você. Cristo em nós. O apóstolo Paulo, depois traduzindo tudo isso, vai dizer, Cristo em nós, a esperança da glória. Foi por isso que a Raquel começou a nossa celebração de hoje dizendo, vinde, vem, você está com sede, há vazios em você, é Jesus. Há vazios, há sedes, há ansiedades, há desejos, há buracos em você. Há espaços em você que você sente vazio. Só Jesus pode preencher. Só Jesus pode encher você. Só a vida dele em você. E aí tá, para a gente terminar, e você diz, tá, e como é que eu faço isso? É simples. Simples. É só você orar. É só você ler a sua Bíblia. É só você se dedicar ao Senhor? É só você se dedicar ao seu trabalho? É só você se dedicar à sua família? É só você se dedicar aos seus projetos? É só você se dedicar a uma vida de amor ao próximo? É só você se dedicar à sensibilidade, ao amor, ao abraço, ao acolhimento? É você se entregar à vida plena e você vai experimentar a vida cheia do Espírito Santo. É só você sair daqui, e ao sair daqui, ao se levantar daqui, sair e dizer, eu quero a vida de Deus em mim, eu quero Jesus em mim, o Espírito Santo está em mim, e eu quero viver essa vida, e eu vou viver essa vida em nome de Jesus, e eu quero ser pleno de Deus, eu quero ser cheio de Deus, eu quero ser cheio de Jesus, porque não há nada melhor que Jesus. E que a gente não corra o risco de, no dia da visitação do nosso Deus, como foi em Nazaré, nós expulsarmos Jesus. No dia da visitação, no dia que a profecia se cumpriu, eles expulsaram o cumprimento da palavra. Estudaram tanto, leram tanto, fizeram tanta teologia com a palavra, mas na hora que ela se cumpriu,
eles expulsaram a palavra. Que não seja assim, que hoje também seja um dia da visitação de Deus para o nosso coração, que hoje também seja a visitação do Espírito de Deus na minha vida, na sua vida, no seu coração. Acolha com seu coração a palavra do Senhor, acolha com sinceridade, acolha com simplicidade, acolha com humildade, acolha a verdade de Deus para a sua vida e para o seu coração. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar o nome do Senhor. Nada é melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada. Nada é melhor que Jesus. Mais uma vez, todos, vamos. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada. Nada é melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada. Nada é melhor que Jesus. Pai bendito, nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor. E te suplicamos que não aconteça em nós assim como aconteceu em Nazaré. Que não aconteça em nós o fato de nos familiarizarmos e nos acostumarmos tanto com as coisas de Deus, de tal modo que o nosso coração seja incrédulo e endurecido. Mas que no dia da visitação do Senhor estejamos atentos, abertos, os nossos ouvidos ávidos e prontos para receber e viver a vida do Senhor em nós. Que nenhum de nós carregue o Senhor nas periferias da vida, que nenhum de nós carregue apenas na superficialidade, apenas Jesus para algumas coisas, apenas Jesus para alguns momentos, apenas Jesus para algumas circunstâncias, mas que isto seja tudo em todos, para a glória de Deus Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, que seja sobre nós a tua palavra, quebranta o nosso coração, quebranta a nossa vida, quebranta o nosso ser, Senhor, para que possamos acolher a tua palavra e recebê-la em nosso coração, para que ela seja vida e se torne vida abundante em nós. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as consolações do Espírito, seja sobre todos, e todos digam amém. Quem disse amém, dê um abraço no seu irmão e vá em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe você que esteve conosco aqui no nosso culto ao vivo.